Nascemos, por assim dizer, duas vezes. Uma para existir e outra para viver. Forte, né? A puberdade não é só aquela fase biológica desajeitada de estirão e mudanças na voz. Segundo alguns dos pensadores mais profundos da educação, é uma verdadeira revolução, uma tempestade. É o momento exato em que a infância fica para trás e a ordem moral assume o controle de tudo. É, literalmente, o parto de um segundo nascimento. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai desvendar como nasce o adolescente, examinando o conceito de puberdade lá na obra Emílio, do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Pensem nisso como se a gente estivesse abrindo um prontuário médico e psicológico, sabe? Vamos mapear passo a passo como um indivíduo desenvolve a sua bússola moral a partir desse material riquíssimo e denso do século XVIII. Para guiar a nossa exploração, vamos seguir este roteiro. 1. O parto do segundo nascimento. 2. Ganhos e perdas, o equilíbrio fugidio. 3. Amor de si e piedade natural. 4. Sofrimento, amor próprio e sociabilidade. 5. Justiça e ordem das paixões. E, por fim, o número 6. O remédio da amizade e os exemplos da história antiga. Então, começando pelo começo. A etapa 1. O parto do segundo nascimento. Olha só que contraste bizarro nesta imagem. Para entender a adolescência de verdade, a gente precisa abandonar alguns mitos muito antigos. À esquerda, temos essas ilustrações obstétricas do século XVI, feitas por Eucarios Rosland. Reparem como os fetos parecem pequenos adultos já formados, só que encolhidos dentro do útero. Já à direita, temos o realismo anatômico brilhante do Da Vinci. Rousseau usa o estranhamento dessa medicina antiga como uma metáfora perfeita para a educação. Historicamente, os educadores tratavam crianças e adolescentes exatamente assim, como mini-filósofos, esperando que eles entendessem lições de moral super complexas muito antes da hora. Isso é tão absurdo quanto os desenhinhos do Roslin. Precisamos enxergar o adolescente como ele realmente é, e não como um adulto em miniatura. E essa metáfora do nascimento vai ainda mais longe. Esta ilustração de 1668 do médico François Morisot marca uma virada histórica. É a medicalização e a estruturação de um parto natural. O que a gente descobre nas fontes é que essa estruturação física espelha direitinho a pedagogia de Rousseau. O educador funciona como uma espécie de obstetra moral. Ele prepara metodicamente o ambiente, criando o que o autor chama de cenas, para garantir o parto estruturado e seguro daquela bússola psicológica e moral do jovem. O que nos leva à etapa 2, ganhos e perdas, o equilíbrio fugidio. Existe um mito muito comum de que o coração e a razão estão sempre em pé de guerra e que a gente precisa destruir as nossas paixões. Mas como o material deixa bem claro, tentar acabar com as paixões é lutar contra a própria natureza. E convenhamos, isso seria ridículo. As paixões são ferramentas naturais e vitais para a nossa preservação. O objetivo real aqui não é sufocar essas emoções, mas sim observar e organizar tudo isso num equilíbrio dinâmico, fazendo com que a razão e o sentimento trabalhem juntos. Seguindo em frente para a etapa 3, amor de si e piedade natural. Aqui entra o famoso conceito de amor de si. Esse é o princípio que vem antes de qualquer raciocínio lógico. Pensem nisso como aquela paixão pura, instintiva e inata de sobrevivência. Muito antes da sociedade chegar bagunçando tudo com o ego e as aparências, o que existe é só esse instinto inocente. É a fonte principal de onde absolutamente todas as outras emoções humanas vão nascer. E é fascinante ver como esse amor de si evolui para a primeira paixão social de todas, a piedade. A piedade surge de um jeito quase mecânico, em 3 passos simples. Primeiro, o adolescente vê alguém sofrendo. Segundo, rola uma expansão da mente e ele usa a imaginação para se colocar no lugar daquela pessoa. E terceiro, ele volta para si mesmo sentindo um certo alívio, um prazer por não estar sentindo aquela dor. É meio utilitário, né? Mas é exatamente assim que a empatia começa. O educador então expõe o jovem de propósito a situações de tristeza e miséria, e nunca a exemplos de riqueza excessiva. Tudo isso para despertar a compaixão e cortar pela raiz o perigo de criar sentimentos tóxicos, como a inveja. Chegamos agora a um ponto super crítico do nosso prontuário analítico, a etapa 4, sofrimento, amor próprio e sociabilidade. Prestem muita atenção nesse contraste. A gente passa do amor de si, que é instintivo e voltado só para a sobrevivência, para o famoso amor próprio. O
O amor próprio é pura comparação. É aquela necessidade social super exigente e até perigosa de querer ser o preferido da turma. O material original compara o amor próprio a um fármaco, um conceito da medicina antiga, ou seja, é remédio e veneno ao mesmo tempo. Pode causar inveja, ciúme, vaidade, mas sem ele seria impossível viver em sociedade. É o preço da verdadeira sociabilidade. E esta citação resume o sintoma mais definitivo na formação da mente de um jovem. É literalmente o nascimento das paixões sociais. Quando o adolescente começa a olhar em volta, a se comparar com os outros e a desejar estar em primeiro lugar, a inocência acaba. A partir desse momento, o papel dele na sociedade começa a ser desenhado, para o bem ou para o mal. E o que vai acontecer daí para a frente depende imensamente de como o ambiente ao redor dele é controlado. É justamente aqui que entra o tratamento prescrito, na nossa etapa 5, Justiça e Ordem das Paixões. A solução metódica que Rousseau propõe para domar essas novas e perigosas emoções sociais é brilhante. A grande sacada pedagógica é ensinar o jovem a julgar a humanidade com justiça. Para colocar as paixões nos trilhos, o amor próprio do indivíduo precisa ser expandido pouco a pouco até virar um amor generalizado pela humanidade inteira. É sobre criar uma mentalidade onde as fronteiras rígidas das classes sociais simplesmente derrapem, permitindo que as relações afetivas se tornem justas e benevolentes. E, finalmente, chegamos à nossa última seção: o remédio da amizade e os exemplos da história antiga. Então, a grande pergunta é: como a gente cura os pesados efeitos colaterais desse tal amor próprio? A resposta é simples, mas profunda: a amizade verdadeira. Inspiradas nos grandes heróis da história antiga, as fontes nos mostram que os laços recíprocos fazem um verdadeiro milagre na prática. Eles transformam aquele interesse passageiro em um amor genuíno e sem ressalvas. Quando isso é cultivado com paciência, com muito afeto e sem forçar lógicas adultas antes da hora, criam-se correntes invisíveis de confiança. A amizade vira o escudo definitivo contra a toxicidade da rivalidade, organizando a vida emocional do adolescente de um jeito muito mais seguro e próspero. O que nos deixa com a reflexão incrível para encerrar esta nossa análise. Se o parto da ordem moral realmente acontece no meio do furacão da adolescência, pensem no seguinte: como essas correntes invisíveis das primeiras amizades e esses choques de empatia e amor próprio acabam moldando a bússola moral que vai guiar toda uma vida adulta. Fica muito claro que entender e estruturar essa revolução interna não é só um desafio educacional lá do século XVIII, mas sim uma questão atemporal sobre o que, no fim das contas, nos torna humanos. Fica o convite para continuarmos refletindo sobre esse processo fascinante.